Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui de 2024. É isso mesmo, né? É isso mesmo, 2024. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar de 5 passos muito importantes para você virar gente em 2024. Esse é o episódio 93. E é óbvio, né? Quando a gente muda de ano, a gente tem uma sensação clara de que algo foi alterado, né? De que algo mudou, agora é um novo ciclo, é uma nova história, é um novo tudo, né? Então é bom que a gente use essas transições muito visíveis, né? Muito claras, para a gente tentar mudar alguma coisa, né? Pegar um embalo aí e mudar alguma coisa na gente, né? Coisas que a gente gostaria de mudar, mas que, tipo, no meio de abril, né? Que motivação eu teria para mudar uma coisa no meio de abril? Bom, primeiramente a motivação deveria ser a sua mudança, né? Não o calendário. Mas eu sei que é muito difícil para as pessoas terem esse tipo de visão, dado que a segunda-feira é sempre o dia mais cheio de qualquer academia e que a sexta-feira é o dia mais vazio. Então as pessoas elas vão desistindo, né? Conforme, essa semana eu já fui uma vez só, então não vou mais. Aí sexta-feira, quinta e sexta-feira, quase ninguém vai. E aí segunda-feira não, segunda-feira é sagrado. Tem que ir porque consciência pesa, mudou o ciclo, mudou a semana, começa de novo, aquela sensação desse novo começar, né? E tal. Então isso é importante na cabeça do ser humano, né? Então eu queria aproveitar para a gente conversar um pouquinho aqui sobre 5 passos infalíveis para a gente virar gente ainda em 2024. É que assim, ó, nós já estamos em 2024. E aí se você já é pai, já trabalha, já é adulto, né, já é casado, já tem uma mulher para cuidar, já tem uns meninos para cuidar e não virou gente ainda, eu acho que tem alguma coisa errada. Então, entenda virar gente como manter um certo nível de maturidade que talvez você ainda não alcançou, ou fazer alguma coisa que você gostaria de fazer, mas ainda não conseguiu se organizar, enfim, né? Isso que eu tô querendo dizer com virar gente. Tô falando que você é um adolescente mimado, birrento e que chora e se esperneia. Não leva pro lado pessoal, até porque se você estiver fazendo isso, você realmente é um adolescente mimado e birrento. Você provavelmente está na quarta camada, né? Mas eu majoritariamente é que eu falo com adultos, então eu sinto que eu posso ter essa licença poética, né? De falar vire gente ainda em 2024 e tal. Então, figura de linguagem. Espero que as histéricas lá do Instagram não peguem isso aqui para bater de novo, né, nas coisas que eu falo. Então vamos lá, são 5 passos que eu preparei aqui. Eles têm muito a ver com a questão do, do início do ano, né? Porque fazem-se muitos planos e eu acho que esses 5 planos aqui, essas 5 metas aqui são coisas que você deveria ver com carinho, né? Eu não sei se todas elas você consegue encaixar na sua rotina, eu acho que sim, tá? Mas eu não sei, se alguma delas couber na sua rotina e esse pequeno hábito fizer de você um homem melhor, eu já estou muito satisfeito, né? Se você conseguir instalar isso tudo aqui na sua rotina, no seu drive aí de vida, eu vou ficar extremamente satisfeito. E aí você pode me falar isso lá no meu Instagram, @o.pai.oldschool. Você me fala lá o que você vai adotar, o que não vai, o que deu, o que não deu, qual que é a ideia, né? São 5 aqui, eu acho que é bem tranquilo. Bom, o primeiro passo infalível para virar gente ainda em 2024 é que você precisa aprender a dizer não. A gente precisa falar mais não do que sim, porque senão nossa vida vira um inferno, né? Você precisa estabelecer prioridades. E isso, a gente parte do princípio de que o nosso tempo ele é escasso, né? Ele é limitado. Aquilo que a gente consegue fazer é escasso, é limitado. Então você vai ver sempre nessas viradas de ano que a pessoa ela quer sair de uma vida completamente desregrada, de merda, sem nenhum tipo de disciplina para nada,
uma vida completamente feita às pressas ali, tropicando numa coisa, tropicando na outra, levando, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. E aí você vai ver que essa pessoa ela quer virar o super-homem no virar do relógio, né? De 11h59 para meia-noite do dia 31 para o dia 1º, ela pretende se tornar o super-homem. Isso é uma baboseira, né? Só motivo de muita frustração, motivo de muito problema, então isso não vai acontecer, tá? Então eu acho que você, quando começar a pensar em muita meta, muita coisa, cara, já dá uma filtrada. Você não vai conseguir fazer tudo isso. Porque a galera dizendo, não, tem que ler não sei quantos livros esse ano, 850 livros por ano. É isso aí que tem que ser esperto, tem que ser inteligente. Então eu vou ler 850 livros, 99% é só lixo também, né? Não pega uns livros decentes para ler, só essas coisinhas aí meio de autoajudinha aí e tal. E aí, não, tem que treinar não sei quantos dias no ano, fazer não sei quantos treinos no ano, 250 treinos no ano. É mesmo, cara. Mas ano passado, não, ano passado eu parei aí, sei lá, em junho, né? E aí eu fiquei um tempo aí, tô dando um tempo, entendeu? Pra voltar agora forte e tal. E aí bota uma meta lá em cima. Você não vai conseguir. Ah, eu quero ser promovido, quero abrir uma empresa, quero ler 850 livros no ano, treinar não sei quantos dias, quero fazer do meu casamento a coisa mais épica do mundo e eu quero ser o pai mais presente do mundo. Cara, qual a chance, né? Qual é a chance? Então, vamos manter o pé no chão. Vamos focar aqui em uma prioridade, né? Vamos tentar parar de se enganar e achar que você dá conta de fazer tudo, porque não dá, não é porque virou o ano que você virou o super-homem, tá? Se você colocar metas que são excludentes, metas que não se encaixam por uma questão óbvia de tempo, de lógica mesmo, não vai dar certo. E aí você vai ficar reclamando e tal, e aí vai chegar no meio do ano, você vai largar tudo. Porque já que você falhou em uma, provavelmente você tem uma tendência ao perfeccionismo, né, de querer ser a pessoa perfeita e tal, que faz, né? E aí que você falhou em uma, você vai falar assim, já falei aqui, foda-se. E aí a vida vai pro buraco, né? Aí passa os outros 6 meses se arrastando, sem meta nenhuma, sem fazer nada direito e tal, porque afinal de contas já cagou o ano inteiro, né? Então, você não tem tanto tempo quanto você imagina quando você programa essas metas na empolgação do fim de ano, né? Geralmente a gente não tem esse tempo todo. Então, eu sugiro que você escolha uma ou duas prioridades, tá? Ler livro é legal, sabe? Mas se você também não tiver tempo para colocar as coisas na prática, também não faz muita diferença se você está lendo ou não. E, né, você vai pegar o cara... outro dia eu vi alguém comentando, acho que o Joel J falou que leu, porra, 50 e tantos livros, sei lá, 60 livros, alguma coisa assim. Cara, vamos assim, né? A não ser que você viva por conta, você é um filósofo, e você vive por conta de estruturar a sua vida para viver a sua filosofia. E aí você, beleza, aí você lê muito e coloca isso na prática, você tenta, vai lá. É um cara normal que trabalha, o Joel, eu sei que ele tem um monte de empresa, ele é um cara ocupadíssimo, né? Tem podcast, tem não sei o quê, tem os cursos que ele vende, isso tudo dá trabalho e tal. Qual a chance desse cara estar colocando tudo isso que ele leu em prática? A chance é pequena. Então, sei lá, cara. Eu não sei se eu iria por aí, não. Pega uma meia dúzia de livros que você consegue ler no seu tempo e vai ali devagarzinho no sapatinho e sem desistir, sem pressa, sem afobação. A academia também, cara, faz o que você precisa fazer para ter um momento ali de extravasar suas angústias, né? Gastar energia, que é importante, espairecer a cabeça, fazer lá seus exercícios, socializar, né, para quem gosta. Não sou um grande fã de socializações, mas se você gosta de socializar, manda ver e tal. Mas eu acho, cara, que seria bom se você focasse um pouco na questão da paternidade e na construção do seu casamento, né? Dedicar um pouquinho mais nisso daí, porque isso daí acaba sendo uma base, né? Uma base para que você tenha todo o resto mais ou menos organizado. Todo mundo que está aqui, que já arrumou uma treta homérica com a esposa, por conta de, né, ser omisso, de ser frio, de ser distante, blá blá blá, todo mundo que já passou por isso sabe que a vida fica uma merda, né?
fica tudo meio ruim, tudo meio sem graça, você fica, putz, remoendo aquilo, pensando o que você fez de errado, o que podia fazer, o que não podia, né? E geralmente quando o nosso casamento ele tá azeitado, né, tá tudo fluindo bem, tudo tranquilo, tudo, né, tá aquela sinergia legal, aquele clima bom, você sabe que as coisas andam melhor, né? Seu trabalho vai melhor, você treina melhor, né? Você consegue ser um pai melhor. Então, eu focaria nisso daí, tá? Na relação com a esposa e na presença com os filhos. Porque partindo disso aí, depois que você organiza isso, você consegue encaixar um treino em algum horário ali, consegue ler um pouquinho no final do dia, e aí e o resto é trabalho, entendeu? Então eu faria isso, tá? Dar uma focada em estudar um pouco mais sobre o seu casamento, colocar coisas na prática. Eu tenho um monte de episódio aqui sobre isso, e você pode focar também em ser um pai melhor, mais amoroso, mais presente, até porque daqui a pouco seu filho vai crescer, e é sempre assim, né? Ai, meu Deus, ele já fez 5 anos, parece que foi ontem que ele fez 3 e agora ele já fez 5. Ai, meu Deus, ele já fez 8, já fez 10, passou, piscou, perdeu, né? Tem sempre essa história. Então, se eu fosse você, focaria nisso, e aí talvez eu possa te ajudar aqui com o podcast, né? Então, fica à vontade aí para maratonar o podcast se você quiser, se for do seu agrado, né? Segundo ponto, segunda dica aqui para você, né, virar gente ainda em 2024. Crie o hábito de fazer um diário. Um diário é muito, muito, muito importante. Você é uma forma de você conseguir desabafar um pouco, porque no dia a dia a gente não tem muito com quem desabafar, a não ser que você seja um adolescente na faculdade. Dificilmente você vai ter tempo para ficar parando no dia a dia para ficar batendo papo, jogando conversa fora. Você tem mais o que fazer. E é tudo corrido e tal. E você vai ver que você que é homem sabe disso, às vezes dá uma sufocada, né? O diário ajuda um pouco a aliviar isso no longo prazo, né? Não que você vai sentar e vai escrever e vai resolver a sua depressão hoje escrevendo. Não é isso, não estou dizendo isso. Mas o hábito de colocar certas coisas ali no papel vai te deixando um pouco mais leve, né? E aí eu trouxe aqui uma técnicazinha para você fazer. E aí você pode fazer isso aqui, você pode fazer do seu jeito, fica à vontade. Mas eu sugiro que você crie o hábito de fazer um diário todos os dias, no final do dia, né? Antes de deitar. O que eu sugiro para você? Pega 15 minutinhos antes de deitar e senta num lugar que seja calmo, que seja tranquilo, né? Depois que as crianças já dormiram e tudo mais, senta lá e fica ali 15 minutinhos. Você vai pensar nos fatos relevantes que aconteceram naquele dia, tudo que foi relativamente marcante, né? Alguma conversa com alguém no trabalho, alguma coisa com a sua esposa, alguma coisa que aconteceu na rua, sei lá, alguém bateu no seu carro, enfim, alguma coisa que seja marcante, você vai ter no máximo aí, pô, se você tiver uma vida muito, muito agitada, você vai ter 3 ou 4, vai, 3 ou 4, 5, porra, estourando. Se você for o Bill Gates, talvez você tenha uns 5, né? O cara tem um trilhardário que tem um monte de coisa para olhar e tal, você vai ter umas 5 coisas muito relevantes aí na sua vida, no dia. 15 minutinhos você consegue descrever essas coisas, né? Esses fatos. E aí você coloca uma notazinha na frente de como que você reagiu a eles. Como é que foi sua reação? Você reagiu bem? Você estourou? Você foi omisso? Você podia ter feito de outro jeito? Você não podia ter feito de outro jeito? A circunstância que você estava te impedia de fazer alguma coisa? Ou você que se reprimiu de falar alguma coisa? Ou você falou demais, desabafou, descarregou em alguém coisa que não era para descarregar? Enfim, são formas de você reagir que podem ser boas ou ruins, né? E aí você deixa isso sempre muito bem explícito ali, né? Então você vai pegar os fatos relevantes e como você reagiu a eles, né? E aí o que você faria diferente, obviamente, né? Isso aí você pode fazer mentalmente. E aí você depois, se você quiser realmente fazer uma coisa completinha, ficar redondinho mesmo, você pode fazer uma reflexão de que você se compromete a não fazer aquilo de novo, não reagir mal daquele jeito. Você pode transformar isso numa oração. Então você pode falar isso com um ouvinte onisciente, né? Você pode falar isso com Deus. E aí você tem lá os seus 15 minutinhos no final do dia para se dedicar a isso, né? Eu aconselho muito que vocês façam isso, porque não é difícil, tá? É só uma questão de se organizar.
É uma coisa que eu tenho feito já há um tempo e me fez muito bem. E eu com certeza vou continuar fazendo esse final de ano, esse início de ano, né, em 2024. A terceira coisa que eu queria, né, propor aqui, terceiro passo infalível para virar gente ainda em 2024, é você fazer um seríssimo jejum de reclamação. Eu quero que você pare de reclamar. Reclamar é a pior desgraça que existe. Não existe ninguém, nenhuma pessoa, viva ou morta na história, que sinta o prazer de estar do lado de alguém reclamando. Isso não existe, tá? Toda vez que você reclama, você afasta as pessoas de você e você se mantém isolado e sozinho e tudo mais. Isso é horrível, tá? Isso é uma coisa que é um hábito que não faz o menor sentido, não resolve nada. Geralmente você vai encher as orelhas de pessoas que não tem nada a ver com a história, né? Claro, uma coisa é você ter uma conversa com alguém da sua confiança, com um amigo, com sua esposa. Outra coisa é você simplesmente ficar reclamando das coisas. Não faz o menor sentido, né? Então você vai fazer igual aquele pessoal do AA, né? Do Alcoólicos Anônimos, sei lá. Você vai chegar e botar na sua cabeça assim, por hoje eu não vou reclamar. Só hoje. Hoje eu não reclamo. E aí você fica se lembrando disso o tempo todo. Hoje eu não vou reclamar. E aí no outro dia você faz a mesma coisa. Hoje eu não vou reclamar. No começo provavelmente vai ser difícil, principalmente se você tem o hábito de ser reclamão, né? Tem gente que tem isso mais forte, assim. E o que vai acontecer é que vai ficar mais fácil, né? Vai chegar uma hora que você não vai sentir falta de reclamar mais. E aí você começa a pensar assim, beleza, agora eu vou ficar 3 dias sem reclamar. E assim sucessivamente, você vai aumentando isso aí até você parar de reclamar, né? Para sempre, porque no final das contas, igual eu falei, não resolve nada. Geralmente a pessoa que reclama muito, ela tá querendo compaixão dos outros, né? Ela tá querendo dizer para os outros o quanto a vida dela é difícil, o quanto ela é uma coitada, o quanto ela é injustiçada, o quanto não sei o quê, né? Geralmente é isso. Se você começa a entender isso e começa a falar, não sou nenhum coitado, o que aconteceu comigo acontece com todo mundo, acontece toda hora. E é isso, a vida acontecendo e ela aconteceu e é isso, né? Não tem por que ficar enchendo o saco dos outros com isso, né? Então, o jejum de reclamação é uma coisa impressionantemente revigorante. Se você nunca tentou, eu quero que você tente e depois você me diga como é que você vai se sentir. Se você está gostando desse conteúdo, eu queria que você soubesse que o meu curso Metamorfose, Transformando Meninos em Homens, vai estar com as inscrições abertas a partir deste domingo, no dia 7, tá? Além das aulas completas com o meu método que eu chamei de Jornada da Maturidade Heróica, todas as atividades práticas para você executar na prática mesmo, igual eu estou te falando aqui, passo a passo, só que obviamente muito mais aprofundado lá, né? A gente vai ter muito mais tempo para conversar sobre isso, para você sair de onde você está e alcançar a 7ª camada da personalidade. Se você não sabe do que se trata, eu estou explicando direitinho o que são as camadas e como aquilo funciona nos episódios 80 até o 84. Eu fiz uma minissérie, você pode ouvir lá e ver se te interessa chegar na 7ª camada da personalidade. Nessa promoção especial de lançamento que vou começar agora no domingo, no dia 7, os primeiros 20 alunos que comprarem o curso vão ter bônus que são incríveis e são únicos, não vai ter depois, vão ser só para os 20 primeiros. Vai ter uma aula magna sobre como desenvolver filhos confiantes, que sou eu que estou dando, tem quase 1h30 de aula. Vai ter uma aula especial com uma endocrinologista chamada Lorena Bianchi sobre os impactos da testosterona na nossa vida. Vai ter uma aula com uma educadora familiar chamada Simone Fusaro sobre os 3 pilares de uma família sólida. Isso tudo é bônus, tá? Isso não faz parte do curso, vai ser dado para você complementar todo o seu ecossistema, né, da sua família. Vai ter também uma aula bônus com a psicóloga Bianca Colombari sobre os perigos da superproteção dos filhos. E além disso, uma coisa que eu achei muito legal e que eu quero muito que você, né, desfrute disso, eu vou enviar para a sua casa o livro de um autor americano chamado John Eldredge. Eu sempre confundo o nome dele, mas é John Eldredge, chamado Coração Selvagem, Descobrindo o Segredo da Alma de um Homem. É um livro que mudou muita coisa do que eu penso sobre masculinidade, sobre o meu papel como marido, como filho.
como pai, e eu queria muito te mandar esse livro. E aí, para isso, você precisa ser um dos 20 primeiros. Então, você vai ter, além disso tudo, uma garantia estendida de 21 dias, ou seja, você pode comprar, ficar 21 dias, se você viu ali que não era bem o que você queria, você cancela e tá tudo certo, sem ressentimentos, tá? Os 20 primeiros alunos vão receber tudo isso de bônus e o custo disso é 12 de R$ 49,60 ou, se você quiser pagar à vista, R$ 497. E aí você vai ter acesso a isso tudo por um ano, todo o curso e tudo que você vai ter lá dentro. Então, mas eu preciso que você corra, porque são só para os primeiros 20 alunos, beleza? Vamos voltar para o podcast, então, para o quarto ponto, para você virar gente em 2024. O quarto ponto é aceite a realidade. A gente precisa entender, e no nosso tempo isso está muito complicado, a gente precisa entender que o mundo não foi moldado para a gente. O mundo, esse mundo onde a gente vive, ele é um só. E ele tá aí para todo mundo. E ele é meio zoneado mesmo. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender algumas coisas para a gente entender, não ficar brigando com a realidade, não ficar ressentido com as coisas, não ficar frustrado com as coisas. A primeira coisa que você precisa fazer, vou te dar um passo a passo aqui para aceitar a realidade melhor. Afinal de contas, parece óbvio, mas tem muita gente que não consegue aceitar a realidade como ela é. E aí passa a vida num eterno wishful thinking, né? Wishful thinking é uma expressão em inglês que é o mundo dos sonhos, né? Você fica imaginando coisas, sonhando, desejando coisas o tempo todo, sem que aquilo vire uma ação concreta, né? Então, para você aceitar a realidade, eu tenho aqui um passo a passo que eu acho que vai te ajudar. Se você quiser fazer desse jeito, pode ser que te ajude. Se você quiser fazer de um outro jeito, eu acho que pode ser feito também, tá? Eu estou trazendo aqui algumas sugestões. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai entender que o mundo não foi moldado para você. Isso já é muita coisa hoje em dia. Segunda coisa, você vai encontrar uma coisa que você deseja muito fazer em 2024. O que você deseja muito fazer? Digamos que você queira ser um pai mais presente. Né? Você quer muito ser um pai mais presente, você está meio distante, trabalhando muito. Às vezes o trabalho envolve viagem, ficar fora da cidade, dormir fora, enfim. E aí você quer ser um pai mais presente. Aí você vai tentar entender o que é possível na sua circunstância atual. Você consegue parar de viajar, por exemplo, se isso faz parte do seu trabalho? Não, provavelmente não, a não ser que você seja promovido para um outro cargo que não tenha isso. Então, se você quiser parar de viajar, você vai ter ou que ser promovido ou pedir demissão e trabalhar com outra coisa. Né? Não teria uma outra opção disso aí. Essa é a realidade, a sua circunstância atual. Então, o que você tem que fazer? Ou você começa a enviar currículo e começar a fazer entrevista, começar a ligar para as pessoas, começar a fazer contato para ver se você consegue um outro trabalho. Ou você trabalha muito bem, faz muito bem seu trabalho, entrega mais do que é esperado, entrega coisa antecipada, faz o seu melhor. E aí você consegue a tal promoção e aí você vai para uma situação melhor. Percebe que se você não tem um plano para agir de acordo com a sua circunstância atual, você vai virar só uma pessoa que fica reclamando daquilo que você não gosta? Então, o que você quer fazer? Eu quero ser um pai mais presente, quero estar mais tempo em casa. O que é possível agora? Nada, porque eu não consigo por causa do meu trabalho. Mas eu consigo fazer algumas coisas que me jogam na direção dessa coisa que eu estou querendo. Que não é minha circunstância atual, mas pode ser minha circunstância futura. E aí, enquanto você se mexe para costurar uma outra circunstância para você, você simplesmente abaixa a cabeça e não reclama. Aceita a realidade enquanto você se mexe para alterá-la. Né? Parece muito simples, muito idiota, e na verdade até um pouco mesmo, mas isso tiraria um monte de problemas mentais que as pessoas têm, às vezes, por uma ansiedade muito grande, de querer alguma coisa que está muito distante e tal, e a pessoa quer muito. Eu quero muito isso daqui. Mas também não se mexe para fazer. Não se mexe para sair daquela situação, não se mexe para se adaptar. Ó, então entenda o seguinte, você tem aquilo que você quer e você tem aquilo que é o mundo real. Essas duas coisas geralmente vão estar em conflito.
porque o mundo não foi moldado para você. De novo, anota essa frase: o mundo não foi moldado para mim. O mundo é um só para todo mundo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que meio que negociar entre o que você quer e entre o que você consegue. Esse negociar vai te exigir que você tenha um desejo, né, um pouco mais realista. Não adianta você querer que apareça 15 milhões de reais na sua conta agora. Você precisa trabalhar para chegar lá. Então, existe uma espécie de arranjo, uma espécie de negociação entre o que você quer e entre o que dá para fazer. Não briga com isso. Mantenha essa dinâmica. Enquanto essa realidade que você gostaria que acontecesse não acontece, você se mantém trabalhando, para de reclamar e as coisas vão começar a acontecer. Eu gostaria muito que você entendesse isso em 2024 e que colocasse isso na prática, tá? A quinta dica para você virar gente ainda em 2024 é executar. Eu preciso que você execute as coisas. Não adianta nada ficar ouvindo isso aqui, aí balançar a cabeça e falando, porra, é isso aí, cara, pô, muito legal, bacana, cara, muito legal. Aí você, geralmente o pessoal faz com essas literaturas motivacionais, né, esses vídeos motivacionais na internet. Você passa um tempão vendo aquilo, lendo aquilo, aí manda pros outros e tal, e balança a cabeça e comemora, fala, porra, é isso aí, não sei. E aí chega na hora você não faz nada. Ou seja, faz zero diferença se você tá empolgado com o vídeo ou se não tá. E como é que eu sei disso? Porque eu fui esse cara durante muito tempo. Durante muito tempo eu ficava nessa punheta de ficar querendo me motivar e vendo coisas e tal, e zero ação. Só que sem ação, isso aqui não significa nada. Você precisa executar. E aí depois de 365 dias, você vai executando aquilo, passinho de formiga, vai, né, planejando passo a passo e tal, tudo isso aqui, né, que a gente foi montando. E aí, daqui a 365 dias, você vai estar num outro lugar, muito melhor, né? E é isso. Eu tinha um amigo na minha infância, lá em Macaé, isso. Ele tinha muito medo de água, ele não sabia nadar, mas ele queria aprender. E acho que o pai dele comprou uma videoaula, uma fita cassete de um curso completo de como nadar, como aprender a nadar e tal. E ele assistiu aquilo ali muito, cara. Eu lembro dele comentando isso. Assistia, aprendeu um negócio novo, não sei o que, assistiu e decorou a fita. Ele sabia de cor e salteado absolutamente tudo que tinha naquela fita do curso de como aprender a nadar. Só que ele nunca entrou na piscina. Ele não tinha coragem de entrar na piscina porque ele tinha medo de água. Qual é a chance desse menino aprender a nadar? E aí, ficar horas e horas e horas e horas assistindo vídeo de como aprender a nadar, adiantou de quê? Nada. Então eu queria muito que você colocasse, arregaçasse as mangas, tivesse muita pressa para começar a agir e tivesse muita paciência com os resultados, porque isso demora. Geralmente o pessoal faz o contrário, né? Eu aprendi isso com Ladeira, Leandro Ladeira. Geralmente o pessoal faz o contrário. O pessoal tem muita paciência para começar, fica planejando, imaginando, e bota na planilha, e faz os caralho, faz os esquemas, bota post-it na parede, e aí não sei o que, blá blá blá. Aí muita paciência para começar, para ir para a prática. E aí na hora que começa, tá planejando, tem 3 anos, sei lá, abrir uma empresa, fazer não sei o que lá. Aí quando abre, no primeiro mês já quer assim o mega resultado. Não, meu amigo, não é assim. Então, pressa para começar e paciência com os resultados. Isso é muito importante. Você inverte isso, a sua cabeça pifa, né? Bom, então é isso. Eu espero que te ajude no seu planejamento de 2024. Eu espero que você consiga implementar boa parte disso aqui, ou tudo isso aqui. Seria muito legal que você fosse lá no meu Instagram e me falasse o que você vai colocar em prática, o que agora não dá para você, o que é difícil para você, o que você tem em mente, porque eu gosto de saber esse feedback para saber se eu estou conseguindo te ajudar da melhor forma, né? E conseguir fazer um conteúdo cada vez melhor. Então faça sempre isso. O link está aqui na descrição do podcast. Faça sempre isso. Vai lá no meu Instagram, @o.pai.oldschool, e me dá um feedback disso aqui. Para mim é muito importante, beleza? E no domingo, se você tiver
né, preparado para ir realmente mais fundo, né, no conteúdo muito mais elaborado, um conteúdo premium mesmo, e até ter contato comigo lá dentro da comunidade do curso, porque lá eu vou responder dúvida, vou fazer um acompanhamento completo com todo mundo. Se você realmente estiver interessado no que eu tenho para te apresentar, no domingo vai abrir logo cedo as inscrições para o meu curso Metamorfose, Transformando Meninos em Homens. Tem tudo a ver com o assunto desse podcast. Se você estiver disposto a começar essa jornada comigo, vai ser uma honra, vai ser um prazer te ter lá dentro, tá? É isso, muito obrigado e até a próxima.